próximo, né? Não fica nós falando para nós. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a senadora Marta Suplicy, vice-presidenta do Senado, para a participação nessa sessão solene tão importante e de homenagem às mulheres e a toda a mesa aqui presente, mulheres batalhadoras, das quais eu admiro muito o trabalho e a dedicação. Quero manifestar também minha admiração pelo trabalho das 5 vencedoras do Diploma Cidadã Berta Lutz, homenageadas nessa sessão. E a todos os presentes, agradeço antecipadamente a paciência de me ouvir por alguns instantes. Bem, a tarefa que me foi dada é realmente muito difícil. Fui convidada para falar em nome das mulheres jovens deste país, representá-las neste breve discurso, quanto às expectativas de futuro, o que esperam, o que desejam. Mas como falar em nome de tantas mulheres jovens deste país, que lutam diariamente contra formas de violência diversas, explícitas ou não, contra uma opressão silenciosa que as impede de realizar seus sonhos? Eu talvez tenha algumas respostas, formuladas pela reflexão sobre a minha trajetória pessoal, a minha militância no movimento estudantil e no movimento feminista. Tive a oportunidade de conhecer, ao longo dos meus poucos 21 anos de vida, mulheres fantásticas, que me ensinaram muito e me sensibilizaram para a condição feminina. A primeira delas foi a minha mãe. Cabeleireira, enfrentou com garra e coragem o desafio de criar 3 filhas sozinha. Contra tudo e contra todos, fez a sua vida um exemplo de disposição, não só para suas filhas, mas para que a cercam. Lembro até hoje da militância dela no sindicato, na prefeitura comunitária, mas também na luta do dia a dia do trabalho, incentivando as mulheres a lutarem pelos seus direitos. Na escola, sempre pública, foram as minhas professoras, as colegas com quem convivi. Decidi fazer ciência política pensando ser esse o caminho para, de alguma forma, conseguir mudar as coisas, entender como o sistema funciona para melhorá-lo. Bom, imaginem um choque para uma adolescente, filha de cabeleireira, moradora de Samambaia, chegar a uma universidade como a UNB, um mundo completamente diferente daquilo a que eu estava acostumada. A forma de me adaptar foi através da militância no movimento estudantil. Nele eu percebi que o meu desconforto com as formas de zoar alguns tipos de pessoas tinha um nome, e se chamava preconceito. Descobri que a minha mãe, que era uma feminista autodidata, mas que também haviam outras, as que estudam e escrevem e militam, lutando pela vida das mulheres, pela condição das mulheres. Eu comecei a perceber que essa violência chamada machismo estava tão enraizada que eu precisava lutar contra ele, inclusive dentro de mim mesma. Quantas vezes eu caía na explicação: ah, mas homem é assim mesmo. O movimento estudantil me ajudou a formular aquilo que eu pensava, mas não conseguia compartilhar. E isso ainda no centro acadêmico. Hoje, no DCE, nós já tínhamos bancado a discussão de gênero antes mesmo da chapa ser eleita, garantindo paridade entre homens e mulheres na coordenação geral. Mais recentemente, quando decidimos enfrentar a discussão sobre o trote violento, vieram as ovadas. Para quem não acompanhou, um curso da universidade resolveu radicalizar o trote e colocar uma menina para lamber uma linguiça lambuzada de leite condensado no meio do minhocão. Depois disseram que o DCE estava exagerando em dizer que aquilo era um absurdo, afinal de contas era só uma brincadeira. Bem, e qual o limite da dita brincadeira saudável e uma forma de violência? Nessa lógica, eu teria que perdoar o cara que agride a companheira porque ele também diz que a ama. Eu aprendi a enfrentar essas coisas enquanto membro do Diretório Central dos Estudantes e, de alguma maneira, eu sinto que concretizo minha disposição de ir mudando as coisas nesse trabalho de formiguinha. Através desse trabalho, eu fui aprofundando, me sensibilizando com as histórias das pessoas. Afinal, através dele eu conheci outras pessoas igualmente fantásticas, dispostas a lutar por todas as mulheres. Mulheres negras, brancas, indígenas, jovens, ricas ou pobres. Aliás, cabe aqui lembrar que hoje as lutas são diversas, porque há mais de 100 anos o movimento feminista passou a reivindicar o direito de voto às mulheres. Embora tenha se propagado a história do incêndio de uma fábrica nos Estados Unidos como origem do 8 de março, a história lembra que essa foi a data escolhida também pelas mulheres socialistas, em homenagem às diversas manifestações sufragistas ao redor do mundo.
Não que a história do incêndio seja menos importante, nem as greves contra as condições precárias de trabalho foram. Mas talvez devamos lembrar que as motivações para a data partiram daquelas que acreditaram que a transformação do mundo passava pelo reconhecimento do direito político das mulheres. Apenas às vésperas dos 100 anos dessas mobilizações, começamos a conquistar postos de comando na política. Há mais ou menos 70 anos, as mulheres conquistaram o direito ao voto. E somente passado todo esse tempo, temos a nossa primeira presidenta. Mas a luta feminista se diversificou sim, senhoras e senhores. E hoje lutamos também pelo fim da violência, pelo fim da criminalização do aborto, pelo fim da discriminação contra homossexuais, pelo direito à concepção, ao acompanhamento e ao parto humanizado. Lutamos também pela igualdade dos salários e pelo incentivo à ascensão aos postos de comando. Em um país onde metade da população é formada por mulheres, é muito estranho que sequer alcançamos os 30% de candidatas. Será que somos só nós, feministas, que achamos que alguma coisa está errada? Que forma de ignorância é essa, que, aliás, nada tem a ver com o nível educacional, que insiste em tentar convencer que as mulheres são inferiores? Ou pior, que são superiores nos seus lugares naturais, que se limita à casa e aos cuidados com a família. Hoje, eu falo em nome de tantas mulheres que não podem estar aqui nesse plenário para reivindicar de alguma maneira os seus direitos. Para mim e para muitas dessas mulheres, um bom futuro é a possibilidade de viver uma condição feminina de igualdade, onde possamos ser reconhecidas pelas nossas competências, não tendo que lidar com o machismo que nos oprime de diferentes maneiras. O futuro que eu e minhas companheiras queremos é o de um país capaz de entender que somos cidadãs e que podemos decidir sobre o nosso corpo, que podemos lutar pelos nossos direitos e chegar de forma digna aos altos postos de comando. Eu falo em nome das mulheres jovens e de tantas outras que lutam por um mundo melhor. Obrigada. Ô Rita, tu sai da janela, deixa esse moço passar.